Semente da fé de hoje, 24 de novembro de 2023. Seu conhecimento dele. O versículo de 2 Pedro 1,3 afirma que Deus, por seu poder divino, nos concedeu tudo o que é necessário para a vida piedosa, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e a virtude. Isso significa que para vivermos uma vida piedosa, precisamos ter um relacionamento profundo e significativo com Deus. Esse relacionamento é fundamentado no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento íntimo e pessoal, que nos permite conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, e o plano de Deus para nossas vidas. À medida que conhecemos a Deus, passamos a entender que somos amados, aceitos e perdoados por Ele. Isso nos dá a segurança e a confiança que precisamos para viver uma vida piedosa. A melhor maneira de conhecer a Deus é estudar a Bíblia e meditar sobre o que lemos. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela nos revela tudo o que precisamos saber sobre Ele. Quando estudamos a Bíblia e meditamos sobre o que lemos, podemos nos conhecer melhor e nos aproximar de Deus. Aplicação prática. Aqui estão algumas coisas que podemos fazer para aprofundar nosso conhecimento de Deus. Estude a Bíblia regularmente e medite sobre o que lê. A leitura da Bíblia é uma forma de nos conectarmos com Deus e de aprendermos mais sobre Ele. Ao ler a Bíblia, devemos prestar atenção ao que está escrito e refletir sobre o que estamos lendo. Ore a Deus e peça que Ele lhe revele o caráter e a vontade dele. A oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus. Ao orar, podemos pedir a Deus que nos revele o caráter e a vontade dele. Converse com outros cristãos que podem ajudá-lo a crescer na fé. Outros cristãos podem nos ajudar a aprender mais sobre Deus e a crescer na fé. Ao conversar com eles, podemos compartilhar nossas experiências, dúvidas e perguntas. Exemplos. O conhecimento de Deus nos ajuda a entender quem somos e o nosso lugar no mundo. Por exemplo, ao aprendermos que Deus é amor, podemos entender que somos amados e aceitos por Ele. Isso nos dá a segurança e a confiança que precisamos para nos amarmos e aceitarmos a nós mesmos. Também podemos entender que somos criados à imagem de Deus, e que temos um propósito na vida. Isso nos dá um senso de identidade e de direção. O conhecimento de Deus nos revela quem somos de verdade. Por exemplo, ao aprendermos que Deus é santo, podemos entender que somos pecadores. Isso nos motiva a nos arrependermos dos nossos pecados e a buscar a santidade. Também podemos aprender que Deus é misericordioso, e que Ele nos perdoa quando nos arrependemos. Isso nos dá esperança e nos motiva a viver uma vida de santidade. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida boa. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus nos deu o Espírito Santo, que nos guia e nos fortalece. Também nos ensina que Deus nos deu a palavra dele, que nos dá orientação e conforto. Além disso, a Bíblia nos ensina que Deus nos deu a graça dele, que nos perdoa e nos capacita a viver uma vida boa. Oração. Querido Pai, agradeço por me dar tudo o que preciso para uma vida piedosa de sucesso e vitória neste mundo. Estou pleno e carregado de bênçãos, e ao olhar para a Tua palavra, sou transfigurado. Sua glória é revelada em e através de mim, em nome de Jesus. Amém. Conclusão. O conhecimento de Deus é essencial para viver uma vida piedosa. Quando conhecemos a Deus, temos tudo o que precisamos para viver uma vida feliz, realizada e cheia de propósito. Edição e adaptação Eliel Osmar de Souza.